Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. 3-1 aqui no Maracanã. Isso, 3 gols do Thiago Neves, né? Porque naquela Libertadores não tinha só na final o gol qualificado. Gol fora. Porque senão o Fluminense seria o campeão. O Renato era o técnico, né? Renato era o técnico. O time afogou naquele jogo, não conseguiu andar, sentiu muita dificuldade. Então não está acostumado. Não é Oruro, 3.700, mano, mas 2.800 para quem não está acostumado é diferente. Mas, ô Fabinho, a verdade seja dita aqui também. Quando clubes brasileiros são prejudicados na confecção da tabela, a gente sempre esperneia, fala um monte. O que fizeram com a LDU também foi uma sacanagem, Sormani. Sacanagem. Dos 4 jogos que a LDU fez até agora, o primeiro foi em casa e 3 fora. 3 jogos foram fora. E a vitória da LDU em casa foi contra o Peñarol, que tá brigando aí pela liderança do grupo aí com o Flamengo. E a LDU agora tem os 2 últimos jogos aí para serem realizados em casa. Um deles contra o Flamengo. Que então vamos dar uma olhadinha, mano. Como é que tá a classificação desse grupo em função disso que você falou? É uma coisa importante. Então, e é um confronto direto, Sormani. Se a LDU quiser alguma coisa dentro da competição ainda, ela é obrigada a vencer o Flamengo. Porque presume-se que vai vencer o San José na última rodada em casa. Né? Exato. Então, esse jogo é de suma importância para a LDU. A LDU precisa tirar essa diferença de pontos para o Flamengo, como vocês disseram. Por mais que o Flamengo tenha mais time e tem força máxima, é à disposição do Abel, mas a LDU jogando lá é casca. Apontar o Flamengo como uma dificuldade enorme para classificar não é nenhum absurdo. Porque o Flamengo precisa de 1 ponto fora de casa. Aí vai dizer se a LDU empatar, tá fora. Sim, aí o Flamengo tá dentro. E o Flamengo tá dentro. Mas em 2017, quando o Flamengo ganhou os 3 jogos em casa, o que dizia? É só buscar 1 ponto fora. O Flamengo não conseguiu esse ponto fora. Ainda perdeu pro Peñarol em casa. Exatamente. Ainda perdeu o Peñarol em casa. Aí nesse que conseguiu vencer fora de casa, numa altitude, o San José, que seria a galinha morta do grupo, tá todo mundo batendo nele, a exceção da LDU que empatou lá. O Flamengo venceu, beleza. Então o que presumia? Vai ganhar os 3 aqui, já tem 12 pontos. Iria para Quito já classificado. E não é assim. Se perder amanhã para a LDU em Vamos ver a classificação de novo. A LDU tem 1 ponto fora. Que é esse empate com o San José. Exatamente. Veja só, se por um acaso a LDU vencer o jogo amanhã, ela vai a 7 pontos. O Flamengo mantém em 9. Supõe-se que o Peñarol vai jogar também amanhã contra o São José na Bolívia, que ele ganhe o jogo. Então o Peñarol vai para 12 pontos. Isso. Então ficaria Peñarol em primeiro com 12, Flamengo em segundo com 9 e a LDU em terceiro com 7. Última rodada, a LDU recebe o São José. Vai a 10. E o Flamengo vai jogar contra o Peñarol em Montevidéu. O Peñarol já classificado. Ou não, né, Sormani? Porque, aliás, era melhor pro Flamengo que o Peñarol se classificasse já. Que realmente ganhe do San José e vá a 12 e já vai jogar classificado contra o Flamengo. Pode até poupar jogador? Não sei se poupar, mas joga mais relaxado. Porque se o Peñarol precisar de um resultado contra o Flamengo... Que não é difícil, porque vai jogar... O Peñarol é um time muito quase instável. 4 mil, É um time que pode ser que... De repente perde pro San José, o Peñarol. Mas o Peñarol tem a chance de... Porque o jogo é em Oruro. Né? Sim. O Peñarol tem a chance de decidir a sua vaga em casa. Se o Flamengo for enfrentar o Peñarol, com o Peñarol precisando de uma vitória... Estamos considerando que o Flamengo pode perder hoje, né? Claro. Amanhã. Amanhã, perdão. E aí é muito perigoso mesmo pro Flamengo. Por isso que o Flamengo tem que tentar resolver a sua situação amanhã. Tem o ranqueamento, né, Flavinho? Independentemente da classificação já em primeiro da chave, os times eles tentam somar o maior número de pontos possíveis para justamente você ficar dentro da ordem dos primeiros colocados aí lá em cima, no topo, porque aí você tem a vantagem de decidir em casa. Mas o Peñarol, como é um time muito... É um eletrocardiograma o Peñarol, né? Varia muito. Às vezes joga bem, às vezes joga nada. Jogou muito bem com o Flamengo. Jogou super bem contra o Flamengo aqui, exatamente. Então o Flamengo corre risco, não dá para dizer que o Flamengo também cresceu ultimamente. As últimas partidas do Flamengo foram muito boas, né? Claro. Nós estamos aqui imaginando um cenário ruim para o Flamengo, mas se o Flamengo jogar a bola que tem jogado nas últimas partidas e tal, tem todas as possibilidades de chegar lá no Equador e empatar o jogo. E por entender que esse jogo é tão importante, como a gente está dizendo aqui, que o Abel disse que já vai poupar todo mundo contra o Cruzeiro. A viagem é longa, foi voo fretado para minimizar os efeitos. O jogo do Cruzeiro é sábado, né? É sábado. Então, assim, a estreia do Brasileiro, que os 38 jogos são importantes na luta pelo título, que é onde o Flamengo vai brigar. O Flamengo não vai brigar para ser rebaixado, é brigar pelo título. Não, mas esse jogo eu vou descansar o time, porque depois tem o Peñarol, que é outra decisão. Venceu o LDU, agora, beleza, claro, classificou.
Aí ele pode botar um ou outro titular, mas ele tem feito isso ultimamente. No próprio campeonato fez isso, na semifinal com o Vasco, poupou o time. Agora, Fabinho companheiros, o Abel não vai dirigir o Flamengo. Isso. Certo? Aliás, a gente tem aqui uma arte mostrando, acho que é o artigo C, que fala nessa situação. Olha lá, exatamente. A responsabilidade pelo atraso da partida. E aí, no regulamento, está dizendo o seguinte, que na primeira vez que isso acontece, o técnico e o time são advertidos. E isso aconteceu em São José, lá na Bolívia, em São José, na Bolívia. Advertência e multa de 15 mil dólares. E 15 mil dólares. Aí, se você for reincidente, ou seja, fizer pela segunda vez, aí vem a suspensão do treinador, porque é ele que está comandando o time. Ele que está demorando na preleção. Ele está demorando na preleção. E a multa, tá vendo, de algo em torno de 1.500 dólares pro treinador, no caso. E essa multa não será inferior, né? Não será inferior. E essa multa, a Conmebol retém o dinheiro que ele teria que repassar para os clubes à medida que eles vão avançando. Então, eles vão reter repassa menos. Então, a pergunta que fica é essa aí: o Abel vai fazer muita falta? O Abel aí à frente do banco do Flamengo é uma confiança. O jogador, às vezes, no momento aí que o jogo está um pouco mais apertado, às vezes o time está sendo sufocado, se você tem a figura de um treinador aí impactante como é o Abel, é como se fosse você olhar para o seu pai no momento de desespero. O treinador, ele tem talvez essa simbologia perante o grupo, e o Abel tem. O Abel é o cara que tem o grupo do Flamengo na mão. Você vê jogadores falando que do Abel. Não fazem muita diferença. Não faz diferença. Né? Não cheira nem fede. Não é o caso do Abel. Mas, ô Flavinho, com relação, por mais que esteja no regulamento isso daí é ridículo, hein, gente? Isso é ridículo, tosco. Você punir um clube, talvez aí com a ausência do seu treinador por causa de atraso, a gente não está falando de 5, 10 minutos, foram 2 minutos. Vocês não sabem nem o porquê que atrasa? Entendeu? São situações que às vezes acontecem e pode acontecer com qualquer clube. Por mais que de vez em quando enrolem bastante também, isso daí é praxe no futebol brasileiro, principalmente. Que tem uma segunda chance. Mas, ô Flavinho, não, cara. Mas, cara, você tirar o treinador da frente do banco, dobra o valor da multa. Não, mas dobra o valor da multa. A grade comercial. Dobra o valor da multa. Agora, você privar o treinador de trabalhar por causa de um atraso, eu acho que é demais. Uma coisa é o cara brigar com o juiz. Atraso, mas não é o primeiro atraso. Mas, mano, olha, dobra o valor da multa. A competição começou e todo mundo tinha, imagino eu, tem ali o regulamento. Eu concordo. Eu não tô falando que não tá no regulamento. Tá no regulamento e todos assinaram. Você discorda da punição? Sim, eu discordo. Eu também acho que era um tanto quanto exagerada, porque, veja bem, o River Plate, que impediu que uma final de Libertadores fosse realizada no seu estádio por jogar pedras, lata de cerveja, tijolos, tocos, tudo no ônibus do Boca, 2 jogos sem torcida. O treinador do River Plate, suspenso, participa da preleção no vestiário do intervalo de Grêmio e River Plate, não acontece nada. O cara muda o jogo, porque a presença do Galhardo muda o jogo no intervalo. O Abel não pode ir ao vestiário. Né? O Abel não pode, não. O Abel tem que ir como um torcedor. Não, o Abel Ele não pode frequentar as dependências. Ele está suspenso, ele não pode frequentar nenhuma área. É igual ao do Gadiardo, não pode. Sim, mas o Gadiardo... O Gadiardo é diferente. O Gadiardo catou e desceu lá. Nem no ginásio pode entrar. Nem no ginásio pode? Até porque o ginásio é mais pertinho também para orientar, né? Sei lá, ele não pode entrar. Isso. O Gadiardo, pelo contrário, o Gadiardo mudou um resultado. Foi mais grave ainda, porque, olha, ainda chamou os caras, se quiser pode me filmar. Tô indo lá no vestiário, né? Ele ainda afrontou. E afrontou a comissão de segurança que estava por ali, mais os jornalistas e todos, foi ao vestiário e mudou o resultado, porque a participação dele no vestiário de Grêmio e River Plate, na semifinal do ano passado, o Grêmio vencia por 1-0 no primeiro tempo e termina o River Plate classificado 2-1. Se ele não teve dedo nessa classificação, já não sei mais nada. Então, além de tudo, foi um ato gravíssimo, né? E o que aconteceu? A sensação que nos passa é que sempre um time brasileiro é punido. Sempre. As punições acontecem com os times brasileiros, né? Eu achei muito branda a punição ao River Plate. Houve a punição, é verdade, mas eu achei muito branda pela gravidade do episódio. Aí quando um time demora 2 minutos para voltar a campo, ok, está no regulamento, é exatamente o que o Mano está falando. E já vem logo a punição. Mas não tem o que fazer, isso foi feito antes de começar o campeonato, todo mundo leu, todo mundo está sabendo. É uma reincidência. É uma reincidência e o Abel não vai poder dirigir o Flamengo amanhã à noite contra a LDU em Quito. Só tem uma vantagem em relação a isso, Somani, é um tribunal de penas, não é? Vamos julgar, analisar por que demorou, nada disso. Isso é legal.
Isso é bacana. Você já estipular no regulamento algumas penas e sanções. Ó, fizer isso, é isso. Ponto. Não tem negócio de efeito suspensivo, vai para julgamento, acaba a primeira fase, aí volta. Isso corre o tempo, pelo menos. Verdade. E em relação ao time, quem que vocês tirariam? Eu acho não mexe em ninguém? Pra mim, ele vai deixar o Diego no banco. Pra mim, o time que ele jogou... O time do São José é o time que joga. Eu acho que ele vai com o Arrascaeta. O time que ganha do São José é o time que vai jogar. Jogou no Maracanã do Isso, o time do 6x1. Diogo no banco. Com o Diego no banco. Diogo. O Bruno Henrique... Everton Ribeiro, Arrascaeta. É isso. Não vai mudar nada. Pra mim, esse é o time. Até porque é um jogo pra contra-ataque. E ele mantém... Não é um jogo... Vasco, isso. Não é um jogo pro Flamengo ficar... de forma incisiva em relação ao adversário. O Arrascaeta é muito bom em contra-ataque, Bruno Henrique, os caras ajudam a marcar, tem mais agilidade, ou seja, uma LDU que vai pra cima pra afundar o Flamengo no campo de defesa. Você pega esse corredor que os caras vão dar com Bruno Henrique, com Arrascaeta, com Gabigol, o Flamengo pode fazer 1x0 e mata o jogo. Então é um jogo de uma proposta mais ou menos similar do que foi lá em Oruro, que o Flamengo ganhou o jogo justamente numa jogada Bruno Henrique com quase que isolada, exatamente. Agora eu tô vendo um negócio aqui que me chama a atenção. O Diego tem 1,75m, o Arrascaeta tem 1,72m. É isso mesmo? Ele é baixinho assim? Os dois são. Aí eu achava que o Arrascaeta fosse até maior. Não. A opção pelo Arrascaeta seria, inclusive, por conta da bola aérea, esse tipo de situação. O Arrascaeta é menor que o Diego, né? O Arrascaeta é menor, mas ele acelera mais o jogo que o Diego. Tem a perninha mais curta, mas ele acelera mais o jogo, ele busca mais a direção do gol. Sinceramente, eu acho que o Arrascaeta é um jogador lento. Eu acho ele mais lento que o Diego. Não. O Diego mete umas bolas. O Diego tem, por exemplo, na final ele fez isso. Ele serve uma bola, o Diego, ele faz isso também, mas assim, o Arrascaeta tem mais isso. Dá mais dinâmica ao jogo. Dá mais dinâmica. Aquele gol contra o Corinthians, para mim, é um símbolo dessa minha opinião em relação ao Arrascaeta, que ele vem antes do meio de campo até a direção do gol, contra o Corinthians e faz aquele gol pelo Cruzeiro. Então ele tem essa característica. E ele é um cara que, assim, ficou no banco, não reclamou. O Diego foi pro banco, também não reclamou. Então o Abel tá sabendo também administrar esses caras. Ajuda. E o Abel falou um negócio interessante domingo, né? Ele falou, eu subi o tom com os caras no intervalo. Eu não tinha feito isso ainda na temporada. Ele sentiu que era uma decisão, que já estava vencendo por 1-0, mas que precisava sacudir um pouco os caras, acordar. E aí, mesmo assim, ele pegou pesado. Então, o Abel não deixa os caras caírem na zona de conforto. Aquela tranquilidade. Não, já venceu, 3-0, abriu o parquinho. Ele tira o Gabigol na decisão, porque o Gabigol fez graça, ficou rindo, aí ficava debochando para não dar confusão. Então, o Abel sabe o momento de puxar os caras. O Gabigol tem 21, 22 anos, é moleque tá ainda. Então, tem esse sentimento diferente. Então, agora, Bruno Henrique volta normalmente pro lado esquerdo, é o melhor jogador do Flamengo para mim. Não foi o craque do campeonato na eleição, perdeu. Eu votei no Bruno Henrique. Aqui no Rio de Janeiro, deu Everton Ribeiro, que fez um ótimo campeonato, mas a volta do Bruno Henrique é fundamental para esse lado esquerdo, para esse escape, essa velocidade, como lembrou o Facincani. Agora, a LDU está em 8º lugar, o Lai informou a gente, né? Está em 8º lugar no campeonato equatoriano, vinha de 8 jogos sem vencer, no sábado, e não no domingo. Sim. No sábado, venceu de virada o Emelec em casa, 2-1, chega mais descansado, mas tem esse retrospecto aí nas costas de não estar fazendo uma boa temporada. Vocês acham que isso aí influencia ou Libertadores não tem nada a ver com isso? Você mesmo fala toda hora. Libertadores é outro campeonato. A gente vê alguns times que, a exemplo do que acontece no Brasil, alguns times, outros da América do Sul, também optam pela Libertadores. Na medida que um campeonato vai se desenvolvendo, um campeonato local, nacional, e o time vai ficando um pouquinho para trás, acontece isso. O Racing, por exemplo, o que fez? O Racing abriu mão da Sul-Americana, porque estava na reta final da Copa do Campeonato Argentino, e o Corinthians meio que se beneficiou um pouco disso e pegou um time que é muito bom e conseguiu eliminá-lo, né? Outros times abrem mão, não é que abrem mão, mas perderam terreno no Campeonato Nacional, vão depositar suas fichas na Libertadores. E a LDU é um pouco disso. A LDU não é um time sem tradição de Libertadores. A LDU já ganhou Libertadores, né? Já ganhou aqui no Rio de Janeiro. No Pascano foi 2008. 8. Tem 10 E a Sul-Americana no ano seguinte. E a Sul-Americana... no ano seguinte, em cima do mesmo Fluminense. Em cima do mesmo Fluminense. Ganhou 2 vezes no Maracanã, a Sul-Americana e a Libertadores. Então não é um time... Não é o arrivista de Libertadores. Não, tem experiência, joga quase arrivista. O que é arrivista? Que jeito que chega de vez em quando, vem participar, não tá nem aí e tal. O que você achou? Ele é uma pessoa culta, né? Sou. Mas exageradamente chato. Ele lê.
ler. Mas exageradamente chato, né? Mas a revista pro programa aqui, 1h da tarde. Procura, em vez de você ficar vendo o videozinho de cantor sertanejo... Não, não é a minha praia. Você pega e bota no dicionário. Isso não é a minha praia. É legal, eu gosto de outra coisa. Sou como você. Mas verdade seja dita, hein, ó. É muito mais legal avançar Penharol e Flamengo do que passar a LDU da vida. Com todo respeito. É chato, longe, altitude, mala. A LDU é o time que tem história. O estádio é maravilhoso. Claro que tem. Mas eu acho que a LDU, ela tem na Libertadores a mesma história que o Flamengo. Então pode ser que lá no Fox, porque ganhou uma vez também, o Flamengo não ganhou muito mais do que isso. Ganhou uma Libertadores. Mas a expectativa do Flamengo nessa edição da Libertadores é muito maior do que a LDU. Não, mas peraí, olha o elenco de um e de outro. A expectativa do Flamengo esse ano é muito maior do que a LDU, Flamengo. Sim, mas eu digo, alguém lá que está acompanhando o Fox Sports Rádio Peru pode falar assim, não, é muito mais legal passar Penharol e LDU do que passar esse Flamengo aí. Ah, para. O que esse Flamengo aí ganhou? Ganhou uma vez. A questão não é o que ganhou, é o que pode ganhar. Esse elenco do Flamengo é muito forte. A LDU já chegou... Gente, a LDU já foi campeã. Não acho que vai ser campeã. Também não acho que o Flamengo vai ser campeão. Né? Mas a LDU e o Flamengo... tem 2 títulos internacionais no nível iguais. Exatamente, no nível de conquistas, no ranking de conquistas, a LDU é tão grande quanto o Flamengo. Em termos de títulos internacionais, ela tem mais que o Flamengo. O Flamengo foi campeão mundial. O Flamengo tem uma torcida gigantesca. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. O que a gente não pode fazer é assim, tem 3 títulos mundiais contra 2, mas são um desses 4. Não, tô dizendo, não sei se é 2. O Flamengo tem 4 títulos, mas ele tem um título mundial, gente. Não, sim, o Mundial. O Mundial tem peso 10. O Mundial é absurdo, eu tô dizendo, mas pega o retrospecto recente, porque a gente vive fazendo o retrospecto. Pega o retrospecto recente. Eu não tenho esses números de cabeça, mas pega o retrospecto recente da LDU em Libertadores nos últimos 10 anos e do Flamengo nos últimos 10 anos, você vai ver que a LDU é um time que feito mais. Lógico que o Mundial tem. O Mundial é uma menina dos olhos. Mas ninguém precisa ficar brigando. Flamengo, não tô dizendo que um é maior que o outro. Aliás, não estou nem discutindo essa questão. O Flamengo ganhou. Mas que a LDU tem o retrospecto recente. Não dá para comparar o tamanho do Flamengo com a LDU. Não dá. É óbvio, não sou eu. O mundo inteiro falaria. Não estou entrando nessa discussão. Porque tem muito melindre. Hoje em dia você fala qualquer coisa. Nossa, ontem falamos aqui que o Rogério Ceni, para nós aqui, para a maioria pelo menos, deve ficar no Fortaleza em detrimento de ir para o Atlético. Nossa, parece que você xingou o estado de Minas Gerais inteiro, né? É uma coisa ridícula o comportamento das pessoas hoje em relação à opinião dos outros. Então não vou entrar nessa questão. Mas... Me xingaram também, eu não vi. Tecnicamente falando, em termos de resultados dos últimos anos, a LDU tem feito mais do que o Flamengo em Libertadores. O Flamengo reiteradamente tem sido eliminado em primeira fase e tudo mais. A LDU foi campeã aqui no Maracanã, ganhou o Sul-Americano depois e tudo mais. Então não é um gato morto. São 2 recopas, uma Sul-Americana e Libertadores. É um time importante. É claro que o futebol brasileiro tem muito mais peso que o futebol equatoriano e tudo mais, mas não é essa moleza toda, não. E o estádio é bonito, a torcida enche, a torcida canta, faz uma quanto pressão, qualquer outra, faz pressão. Aproveita da altitude para pressionar o jogador brasileiro, que alguns já entram... que o Flavinho está falando, em 2012, 2014, 2017, o Flamengo foi eliminado na fase de grupos. Então, sim. Isso tem sido um problema para o Flamengo. E foi eliminado em 2017 na fase de grupos pelo São Lourenço, né? Sim, na 2017. No último minuto. Isso. No momento em que o Flamengo já vinha sendo, já estava resolvido financeiramente, já vinha montando times grandes. Estou falando de 1 ano e meio atrás. Times fortes, times com muitas contratações e tudo mais. Era candidato ao título, sim, pelo poder, enchendo o estádio. Fez o primeiro jogo naquela primeira fase aqui contra o São Lourenço mesmo, que era dirigido pelo Aguirre, não era isso? O São Lourenço?